Olá, sou Carla Moraes, diretora científica do Instituto LG, e hoje eu estou aqui para entrevistar uma nutricionista maravilhosa que tem uma história de vida e profissional muito interessante e que vai fazer alusão justamente ao fevereiro, que é um mês todo voltado para trabalhar o câncer. Karina Portillo, seja bem-vinda, muito obrigada por abrir aqui seu espaço, seu consultório, e hoje eu quero que seja um bate-papo bem descontraído para que a gente possa passar um pouquinho para o público a importância desse cuidar no câncer. Obrigada, Carla, obrigada para o Instituto por me convidar para dar essa entrevista e acrescentar um pouquinho mais com vocês. É isso aí. E antes de mais nada, antes de entrarmos na nutrição propriamente dita, eu escolhi você para essa entrevista do mês em alusão ao câncer, justamente por sua história de vida, Karina, porque antes de ser bióloga, cinegrafista, é uma mulher multitarefas, né? Mãe, esposa. Você também teve um diagnóstico lá em 2013 de câncer de tireoide. Então eu quero entender primeiro, você como pessoa, antes de ser nutricionista inclusive, como que esse diagnóstico veio? O que você sentiu quando você estava na sala do consultório do médico e veio a palavra câncer? Conta pra gente. Foi horrível. Assim, independente de qualquer pessoa que receba esse diagnóstico, vai ser horrível. Câncer se liga à morte. Não tem jeito, qualquer idade. Eu tinha, na época, 24 anos e um diagnóstico. Recém-casada? Recém-casada, 1 ano de casamento. Você está com câncer. Oi? Né? Então, assim, o mundo cai, é desespero mesmo, choro atrás de choro, medo de preocupar a minha mãe, que na época, né, a gente preocupa. A mãe da gente, a gente preocupa muito. Minha mãe era sempre muito emotiva, muito, e o medo de contar para um, medo de contar para outro. Eu não sabia nem como contar a notícia. É o estigma. A palavra câncer gera medo. Medo, total. Não, só de escutar a palavra câncer eu já saí em prantos. Eu fui sozinha para um ultrassom, achando, tudo bem, só um ultrassom de tireoide, e saí de lá sozinha em pranto, chorando. Fui pro meu serviço mesmo, chorando aqui até lá. A hora que eu cheguei lá, acho que foi as primeiras pessoas que ficaram sabendo, porque eu não tive nem reação. Eu cheguei lá no meu serviço chorando. Estou com câncer. E os próximos passos? Como que foi a questão do tratamento? Passa esse susto inicial, a gente tem que agir, Tem né? que agir. Conta pra gente um pouquinho sobre o tratamento, quando surgiu a nutrição, se surgiu o papel do nutricionista oncológico, explica um pouquinho. Então, assim, o primeiro passo que eu falo, assim, a gente precisa de pessoas mais humanizadas para tratar pessoas com câncer. Porque, é igual a gente falou, câncer igual morte, a gente fica no desespero, tudo. E eu tive um médico que foi horroroso. Um primeiro médico que ele me desesperou. Você tem que correr para fazer a cirurgia, você tem que correr para fazer tudo. E me bateu um desespero e eu corri para fazer tudo, um monte de exame, não sabia nem o que estava fazendo, nem entendia minha doença ainda. Liguei para a secretária, vamos fazer a cirurgia? Não, ele não falou de cirurgia nenhuma, não tem isso não. Então, assim, a gente já está com susto, ainda lida com profissionais despreparados. A hora que isso aconteceu, eu acalmei e falei assim, calma, que agora eu vou buscar com calma um profissional, eu vou entender minha doença. Conhecimento liberta. Liberta. Então eu tive que esperar, ter calma. Aí eu fui atrás de um profissional que foi maravilhoso, Alexandre Mengheni. Ele era um dos principais diretores lá do hospital, o Araújo Jorge, referência em Goiânia. Então eu fui para o Araújo Jorge, que atende públicos variados de todas as classes sociais, todo mundo com o melhor tratamento que tem para o câncer. Então você não precisa ter dinheiro ou não. Lá é o hospital referência. O tratamento é o mesmo. É o mesmo, entendeu? Então fui, tive calma, paciência de achar um profissional que ele virou e falou assim, relaxa, seu câncer é igual a formiguinha. A gente vai pegar e vai atropelar ele, você não vai ter nada, você vai ter uma vida normal. Me trouxe calma. Porque era isso que eu precisava ter calma naquele Te centrou momento. pro tratamento. Isso, não adiantava o desespero que o outro me colocou tudo. Acalmou minha mãe, acalmou meu marido, porque, igual você falou, 1 ano de casado, meu marido falou, eu vou ficar viúvo com 1 ano de casado. Não, então assim, foi tudo desesperado. Foi uma conduta totalmente diferente, de acolhimento diferente. e de instrução. Ele colocou as claras, todo o passo a passo que deveria ser feito. Isso, falou assim,
Minha mãe, eu lembro que tava com a viagem marcada, tudo, ia ficar alguns meses fora. Ela, não, vai viajar, a hora que você voltar, a gente faz a cirurgia, enquanto isso a gente vai orientando, tudo. Então eu falei assim, gente, eu achei meu médico, achei. Ele me acolheu, ele me acalmou toda a minha família e pronto. Que bacana, é um diferencial, porque pode ser até que o antigo profissional que começou, fez o diagnóstico, ele tem competência técnica, porém falta um pouquinho da habilidade humana, da sensibilidade. Isso. E Karina, conta pra mim, houve o encaminhamento para o nutricionista ou não? Nesse ponto você teve que caminhar sozinho? Não, nesse ponto eu caminhei sozinha. E eu falo assim que foi uma grande dificuldade. No Araújo Jorge, eles me deram uma lista, eu tive que fazer uma dieta sem iodo, acho que foram 3 meses, uma dieta sem iodo, para fazer a radiodo, que era o tratamento do câncer de tireoide, é esse. Então, assim, 3 meses sem iodo. O primeiro passo era a cirurgia. Então, fiz a cirurgia, ablação total da tireoide, tirei tudo, perdi algumas paratireoides, mas tudo bem, 2 davam conta, a gente tem 4, então... vida normal, tinha que fazer o tratamento para radiodo. Então, primeira parte, ganho de peso. Eu já tinha ganhado, procurei o câncer porque eu já estava ganhando peso, um peso estranho, anormal. O diagnóstico veio por conta desse sintoma, né? Do ganho de peso e dormir. Eu estava estudando, eu estava prestando vários concursos na época. Eu simplesmente apagava de sono, até no meu serviço eu apagava, trabalhando eu apagava. Então assim, um ganho de peso, um sono estranho, fui atrás desse diagnóstico. Então assim, tive o diagnóstico, tirei a tireoide, eu tirei todo o hormônio que controlava o meu metabolismo. O ganho de peso fez assim, ó, acelerou que eu falo que assim, eu não sei quanto peso eu ganhei, porque teve uma hora que assim, não estava me fazendo mais bem saber desse número. Então eu fiquei 3 meses ganhando peso e passando fome. Porque eu não podia comer nada. Eu tinha uma lista lá do que não tinha iodo e que eu não podia comer. Super restritiva. Super restritiva. Eu não podia nada com sal, 0 sal. Então pensa. Uma comida já um pouco mais sem graça, porque a gente está acostumado, né? Não é nem uma comida assim, você pode um pouco. Não, você não pode sal. Não é você pode um pouco. Não, você não pode sal. Você não pode fazer nada de sal. Então a carne é sal. Eu podia carne, não podia sal. Era horrível comer carne. Você não pode um pão. Todos os pães têm sal. Você não pode um pão. Não pode ovo. Não pode leite. Eu não podia nada. Eu falava que eu sobrevivia de carne, fruta e verdura sem sal. Mas assim, era horrível. Então eu sentia o tempo inteiro com fome, com vontade de comer e ganhando peso. E só dormindo. E essa frustração, né? Porque mesmo você seguindo toda a orientação, comendo pouco, comendo mal, ainda ganhando peso. Não, foi assim, eu falo que foi ruim. Foi traumático? Foi traumático. E foi o que me despertou pra nutrição, que eu falo assim, gente, tinha que ter uma orientação melhor. Daria, às vezes, para ter outras combinações, daria para ter outras variáveis, para eu ajudar uma pessoa assim como que eu passei. Porque foi muito ruim. Eu falo, nossa. Vai muito o papel da alimentação como a questão do afeto, né? De, pela alimentação, trazer um pouco de um abraço, né? Conforto. Eu lembro que um dos meus confortos foi, eu tive uma amiga que fez uma torta lá pra mim, que levava frutas, açúcar e uma farinha, tipo assim, um trem simples, mas que assim, ela era de fora, da Holanda, então ela tinha essa receita lá, diferente. Que você podia, que não ia sal. E que eu podia, gente, até hoje eu lembro, que foi maravilhoso. É igual você falou, comida conforto. Foi um cuidado. Foi, porque, nossa, eu já falei assim, não quero mais comer. E o tratamento, graças a Deus, deu certo? Deu certo. Foi efetivo? Foi efetivo. A radiodo, ela foi uma sessão. Como todo o meu câncer estava só alojado na tireoide, eu não tinha nada em linfonodos, ele não estava espalhado, ele estava só retido na tireoide, eu precisei de uma sessão de radiodo. Né? Então, essa sessão de radiodo, eu fiz lá. Outro momento que é muito estranho, porque por ter pegado radiação, eu tive que ficar num quarto isolado, que era tudo plastificado. Tudo plastificado. Eu fiquei um dia lá, eu e uma outra senhora,
Paciente? Todo, paciente, branco, tudo plastificado para todos os lados, já não podia encostar nada. Coisa de filme. Coisa de filme. Todas as roupas que eu levei foram para o lixo, tudo que eu usei lá foi para o lixo. Eu fiquei uma semana, na hora que eu saí de lá, direto para meu quarto. Todas as minhas roupas de cama que eu usei no meu quarto foram para o lixo, tinha que ir. Meu marido não podia ficar perto de mim, meu cachorro não podia ficar perto de mim. Eu fiquei uma semana, praticamente porta trancada, semana do meu aniversário. Bem marcante. De 25 anos. Foi super marcante. Então, assim, eu lembro do quê? Minha família inteira mobilizou e fez cartas. Ninguém podia estar presente comigo. Então, várias cartinhas e foi meu parabéns naquele momento. Mais uma coisa importante do cuidado humanizado no câncer. Porque você entender isso, né? Esse processo que você precisava passar por conta da rádio e ser acolhida, tanto pela família, mas quanto pelos profissionais também. Porque você me falou isso, eu lembrei, para quem é de Goiânia, sabe, quem é um pouquinho mais antigo vai saber, do Césio 137. O jeito que você falou, pareceu que de fato você estava totalmente radioativa e com um risco iminente. Então, mais um marco, né, no seu tratamento. E quando que surgiu a procura pela nutricionista? Você flertar um pouquinho com essa profissão, com esse cuidado? Foi. Como eu ganhei muito peso, né, assim, fora do meu habitual, fora do meu normal, eu tava incomodada com o meu corpo. E assim, a gente tem que entender que não é só o peso, gordura. O câncer, ele traz um inchaço. A maioria das pessoas que estão em tratamento de câncer, vai ver, todas ficam um pouco mais inchadas, retidas. E o fato de não ter a tireoide, o metabolismo, assim, zerado. Eu falo que eu passava, mesmo quando estava já regulando os hormônios, um TSH, normalmente aceitável, quem lê exame, é 5. Meu ficou 300. Entendeu? Então, assim... É um processo até conseguir ajustar o metabolismo novamente. Isso. Então, assim, eu passava o dia no sofá, eu não dava conta de levantar. Minha primeira volta a fazer atividade física, eu chorei de dor para completar uma volta no Vaca Brava. Porque eu falei, eu preciso conseguir voltar a sair de casa, a me movimentar. Eu chorava de tanta dor. Doía mesmo, doía. Mas eu falei, eu vou completar essa primeira volta, assim, aos trancos e barrancos, e fui, né? Então, assim, nesse processo de voltando, ajuste hormonal, tudo, para ir regulando, eu fui atrás de uma nutricionista, que eu falei assim, eu preciso me reconectar comigo mesma, né? E o peso, como você falou, existe a questão da obesidade, do ganho de peso, a questão até mesmo do tratamento que leva a essa edemaciação, né, a esse acúmulo de líquido. Mas o peso, além de ser uma doença, né, a obesidade, o excesso de gordura corporal, mas não é só a questão estética, mas também se reconectar com você, estar bem com o seu corpo. E para quem passou por todo um tratamento de câncer, é muito importante a gente se reconectar, se enxergar novamente como mulher. Isso, né? Eu falo assim, eu precisava desse processo e foi isso. Eu falei assim, eu preciso voltar a comer, eu preciso entender o que comer, como comer. E eu encontrei uma nutricionista maravilhosa, eu falo, Nayara Gouveia, me acolheu na época, foi maravilhosa, se tornou uma amiga, né? E assim, aos poucos a gente foi caminhando, foi conseguindo e melhorando a alimentação. E com ela, eu me apaixonei pela nutrição, porque eu falo, eu já tinha ido nutricionistas antes. Fui nutricionista antes até pro casamento, todo mundo tem mania, né? Fui, mas não foi aquele match, né? Aquela conexão. Que é o que a gente fala, a gente tem que ter empatia com o paciente que a gente está atendendo. Não tem jeito, pode ser o melhor nutricionista do mundo, gente. Se empolou, a química não vai, não adianta. É uma troca muito intensa, porque ele vai cuidar de toda a sua rotina. O nutricionista, ele não cuida simplesmente do que você vai comer no café, nos lanches, no almoço, no jantar. Ele vai cuidar de tudo. Ele pensa no sono, ele pensa no estresse, no manejo do estresse, no exercício. Então ele tem que ser o seu confidente, você tem que ter muita confiança nele. Tem que ter muita confiança. A gente fala assim, não tem jeito. O nutricionista, ele vai pensar em você. Ele quer estar do seu lado, ele quer trabalhar suas conquistas. Ele quer te falar assim, parabéns, né? É que ele chegou assim, ai, fiz tudo errado. Não, você tá pensando. Você viu o que você fez? Parabéns. Você veio, você quer continuar. O nutricionista, ele vira um amigo. Sim. Não tem jeito. Se eu falo assim, a maioria dos meus pacientes, eu
se tornam amigos. Se tornam amigos, é muito bom. Porque como você falou, a gente se preocupa, esse cuidado mesmo, em oferecer o melhor, em ajudá-lo a ter o melhor da performance dele, seja no trabalho, seja no exercício, se ele for um atleta, um praticante de exercício mais intenso, e a vida como um todo, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. E o Bonita Nutrição é isso. Pra mim essa é a beleza da nutrição. Eu falo assim, foi onde eu me encontrei. Eu lembro que eu estava em tratamento com ela e aí eu virei e falei assim, nossa, eu acho que eu achei o que eu quero fazer. Eu já era formada, né? Já era bióloga, já era concursada. Então, assim, mesmo já tendo um emprego e uma outra profissão, eu falei, gente, eu achei o que me motiva, o que me move. Falei, gente, eu achei, não acredito. Eu quero ajudar outras pessoas a se cuidarem, a saberem comer. Eu falei, eu não quero que ninguém mais passe fome. Gente, passar fome é ruim demais. Seja no câncer, seja no processo de emagrecimento, que é muito associado à restrição, infelizmente, né? Mas principalmente no câncer. Conta pra mim. Hoje, você atendendo um paciente com câncer, você tendo esse olhar do paciente que está em tratamento. O que não pode faltar? Claro, conhecimento técnico, atualização contínua, que a ciência na área da saúde, sobretudo, ela é muito dinâmica, os tratamentos têm evoluído muito. Mas o que não pode faltar? Não pode faltar empatia e não pode ter mentira. Por quê? Já chegaram para mim e falaram, ai, quero fazer tratamento, estou em processo, câncer, tudo, quero que você me dê acesso para a cura. Eu falo, não é isso. Alimento milagroso? Não existe. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para justamente melhorar sintomas que a pessoa vai ter, a fome, uma dificuldade de montar uma alimentação, porque é difícil, a maioria das pessoas com tratamento câncer, alguns vão ter uma perda de peso muito grave, outros vão ter um cansaço, dificuldade de preparar alimento, porque enjoou com tudo. Sim. Então, assim, a gente quer acolhimento, te ajudar a passar por esse processo. Não existe milagre, gente. Se algum nutricionista virar para você e falar assim, não, pode vir em mim que eu vou te oferecer a cura. Foge, não é isso. Não é para isso que você vai no nutricionista, sabe? Então... E no mundo digital, querendo ou não, de influencers, sejam da área da saúde realmente, mas principalmente aqueles que nem da área da saúde não são formados, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito tentador. Eu recebi um diagnóstico de câncer, eu quero procurar o caminho mais fácil. E às vezes o alimento milagroso, uma fórmula milagrosa, um remédio milagroso, pode causar nessa primeira impressão esse acesso, esse atalho. Mas não se engane. De fato, a gente precisa se cercar de bons profissionais humanizados e atualizados. E Karina, conta pra mim, depois que passa o tratamento, que a gente tem um resultado positivo e tem o acompanhamento, tem o pós. Uhum. Como que é? A nutrição, ela continua sendo igualmente importante nesse sobrevivente do câncer? Eu acredito que sim, sabe? Porque a pessoa precisa entender que as mudanças do estilo de vida dela podem favorecer esse tratamento, pode favorecer essa remissão, entendeu? Do câncer, porque a gente sabe que vários tipos de câncer estão associados com má alimentação e maus hábitos de vida, né? Então, assim, eu acho que o nutricionista, ele é pró-saúde. Eu sempre vejo essa nossa diferença como nutricionista. A gente procura pró-saúde. Então, a gente quer te ajudar a melhorar para o próximo passo. Então, eu sempre busco isso. Igual eu falo assim, é diminuir industrializado? Mas como que eu diminuo industrializado? O que eu vou substituir? Como escolher um bom industrializado? Tudo isso, eu acho que faz parte para uma remissão, para a gente conseguir tirar mais produtos que estimulam o câncer. Sim. Do que produtos que estimulam a saúde. Ótimo. E pensando nisso também, Karina, você falou de um ponto muito importante, promoção da saúde. A gente é pró-saúde. A gente tem que cuidar do tratamento, auxiliar no tratamento, claro, mas, antes de mais nada, promoção. A gente não pode falar de prevenção do câncer, porque é multifatorial, tem fatores genéticos, outros fatores de estilo de vida, tantos outros relacionados. Porém, ainda que a gente fale a grosso modo, prevenção, promoção para reduzir o risco de câncer. O que você indicaria, além da questão dos ultraprocessados, que é emergente, é gritante hoje, a gente precisa de fato reduzir os ultraprocessados. O que mais que você pontuaria do estilo de vida que seria pró-saúde? A gente tem que pensar na atividade física. Não tem jeito. Chega muita gente aqui pra mim. Ai, mas eu como bem, mas eu não tenho... Gente, você se movimenta. Atividade física é importante. Então, assim, as pessoas hoje em dia preocupam em socar proteína em tudo,
Porque tudo tem que ter proteína, então tem mil ultraprocessados cheio de proteína, porque eu tenho que preocupar, é proteína. Calma, gente, é tudo. Então, sua alimentação tem que estar equilibrada. Eu falo assim, verdura, você tem que comer verdura. Eu falo, verdura é obrigação. Ai, você não é criança mais, não. E não tem suplemento que dê conta, né? Não, e as pessoas querem agir igual criança. Ai, mas eu não gosto de verdura. Cara, você não São gosta? Tantas? Tenta. Não, e você paga boleto todo dia, não paga? Você é obrigado a comer verdura da mesma forma, você tem que encarar como isso. Você quer cuidar da sua saúde, você tem que ter uma alimentação rica em frutas e verduras e pronto, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que conseguir encarar de uma forma mais madura a alimentação. As pessoas querem muito milagre, muita coisa rápido, muita coisa fácil, mas ela não quer ter uma preocupação com a saúde dela. E são atitudes inegociáveis, como você falou. A questão de incluir frutas e verduras, gente, já tem muito estudo, já tem muita meta-análise, já tem todo tipo de evidência científica de que é necessário 3 a 4 porções diárias, variadas, porque por mais que eu use um suplemento, uma cápsula que tenha um pouco de vitaminas e minerais, a biodisponibilidade não é a mesma. Quando eu tiro da matriz, quando eu separo do alimento, eu perco um contexto, eu perco fibra, eu perco vários outros componentes que eu só tenho no alimento. Eu perco o volume que eu receberia no meu estômago, diferente da cápsula, né? Com certeza. O milagre não tá na cápsula, igual você falou. A cápsula, gente, ela vai servir para auxiliar num processo específico. Então, eu tô com uma dificuldade de absorção específica. Esse nutriente está muito baixo. É a cereja do bolo, né? Isso. É um itemzinho só a mais. Não pode ser tudo. Você não pode querer viver de cápsula, tomar uma mãozada de cápsula, pronto. Gente, não dá. Então vamos cuidar de pouquinho em pouquinho, gente. A alimentação, ela não tem que ser perfeita. O que as pessoas têm que entender, assim, todo mundo vai ter seus escorregos e tá tudo bem. Volta, retoma, não desiste do processo. Pensa o que é que você pode melhorar hoje, o que é que você pode melhorar amanhã, o que é que você pode melhorar para a próxima refeição. Então, assim, vai com calma. A alimentação, ela é um processo, ela faz parte. É igual a gente falou, ela é conforto. A alimentação não é só buscar um nutricionista para te ajudar nesse processo, né? Isso. Te acolher e te encaminhar, te direcionar para essa melhoria contínua. Porque o foco do ser humano é isso, a gente está aqui na Terra para isso, para essa melhoria contínua. Seja na área da saúde, seja na área do seu trabalho, nos relacionamentos. Então busque alguém que vai otimizar, que vai fazer essa mentoria mesmo, esse direcionamento assertivo. E Karina, para a gente caminhar aqui para o final, uma nutri que tem interesse em entrar para a nutrição oncológica, o que você aconselharia? Para entrar para uma nutrição oncológica tem que estudar. Não dá. É igual você fala, lá tem as pós, não tem jeito. Se você não começa a estudar, porque é muito difícil, ele é muito diferente de um consultório comum. Ele é muito diferente do emagrecimento, de um processo de hipertrofia. Então, assim, o conhecimento da nutrição oncológica, ele é muito mais fino. Específico, minucioso, delicado, né? Não tem jeito. Ele precisa de mais estudo. Então, você precisa estar disposto a buscar conhecimento e aprender. Então, por exemplo, às vezes vai chegar algum câncer que você não conhece, tudo bem. Você fala, olha, eu não tenho conhecimento, vamos fazer a consulta, eu vou estudar, vou correr atrás de conhecimento, eu acho que tá tudo bem. Sim. Porque eu vejo que muitas pessoas também desesperam. Ai, mas eu não sei. Eu nunca atendi. Eu nunca atendi isso. Calma. Tem algumas doenças que para cada nutricionista não vai ser tanto negociável. Então eu falo assim, nossa, essa parte eu não tenho zero conhecimento. Aí a gente indica, né? Essa troca mesmo de profissionais. Isso, por isso você tem que ter amigos, né? Porque você fala, ó, encaminho para esse profissional. É o network, né? Sabe melhor como fazer o manejo dessa área. Mas se chegar alguma área que você gosta de interesse... Você já domina, já estuda, né? É igual a oncologia. Chegou, mas você gosta, você tem interesse, você está disposto a aprender, você atende o paciente, depois você corre atrás, vai ler artigo, vai procurar profissionais para te ajudar. Eu acho que a nutrição é muito interessante. E mesmo porque são muitos tipos de câncer. Por mais que você faça uma pós, que você continue estudando, se atualizando, buscando formações, congressos, eventos, mas sempre vai ter um tipo diferente, sempre vai ter uma associação. Às vezes, a gente brinca que o paciente ele não vem sozinho, ele vem com várias caixinhas, né? Isso. Às vezes é associado um câncer com uma doença autoimune, com uma doença hormonal. E aí? É entender o todo, não ter preguiça mesmo de esmiuçar, de abrir o computador, de ler artigos, de buscar em livros, de pedir ajuda para outros profissionais. Essa troca, esse network, que também não precisa ser restrita somente ao nutricionista. O médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o fono,
o profissional da educação física, todos estão juntos para poder, o psicólogo, claro, né, para encarar o câncer junto com o paciente. Isso. E como fevereiro é um mês que nós trabalhamos a prevenção do câncer, o Dia Mundial do Câncer e também do câncer infantil, eu quero que você deixe um recado, às vezes para quem não está nos assistindo, tem alguém da família, ou o próprio espectador está passando por um câncer. Que recado você deixaria, Karina? O primeiro recado que eu dou é escutar o seu corpo. Aprende a escutar seu corpo. Seu corpo, ele dá sinais. Se você sentiu que tem algo estranho, vá atrás. Você pode ter ido num médico, no outro, falou que tá ok, mas você sente que você, seu filho, alguém da sua família não tá bem, não tá normal, vai atrás. Porque eu falo assim, eu descobri um câncer muito nova. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter câncer. Um câncer com 24 anos de idade. Gente, quem imaginaria uma jovem, acabou de casar na Florida com câncer? Então assim, não deixe de escutar os sinais, sabe? E procura o profissional que você se sente melhor com ele. Não corra. Eu já vi depois de mim vários outros pessoas passarem por situações semelhantes à minha. Do profissional querer pôr pressa, porque quer fazer cirurgia logo, quer isso logo. Calma. Sim, o câncer ele tem uma urgência, mas não se desespere para tratá-lo. Procura pessoas de referência, procure quem você se sente bem. Então eu falo assim, a fé também é muito importante nesse processo, porque assim, a gente sabe, nesse momento, às vezes, por vezes eu estava sozinha, chorando, porque eu não queria chorar na frente da minha mãe, eu não queria chorar na frente do meu marido, desesperada, todo mundo vai ver o que te vai trazer sua paz, sabe? Então assim, a fé, um animal de estimação, eu lembro, meu cachorrinho foi tão importante, eu abraçava ele, chorava durante horas. Então assim, é ter um ponto de segurança, porque aí você precisa. No momento do tratamento, é só isso que importa, sabe? É você pensar e se entregar, sabe? Você tem que se entregar, você tem que fazer o melhor que está ao seu alcance, mas não deixa de viver. Você vai continuar vivendo, você vai continuar amando, você vai continuar tudo e fazendo o seu melhor. Luta, vai fazendo o seu melhor, sabe? Conversa com Deus, fala com Ele, né? Procura quem vai te dar esse conforto ao seu redor, porque as pessoas que você gosta, elas vão estar ao seu redor, elas vão te proporcionar esse conforto. Então nesse momento você vai ver quem gosta de você vai estar ali do seu lado e relaxa. É o acreditar, é o otimismo, né? Independente da religião, da crença, mas o acreditar que é possível, como você falou, dar o seu melhor, estar cercado de uma boa equipe, de bons profissionais que te passam confiança, segurança, acolhimento, humanização. Mas antes de mais nada, acreditar. Porque de fato, é até científico. Os estudos mostram que o otimismo, o acreditar, ele é capaz de melhorar o tratamento, de melhorar o prognóstico. Eu não estou dizendo que ele vai salvar câncer incurável, nem nada. Mas eu estou dizendo que o processo ele pode ser muito mais leve, ele pode ser muito melhor. E a resposta do organismo, inclusive em nível de neurotransmissores, por conta do otimismo, vai ser diferente. Então passe por esse processo acreditando. Karina, eu quero agradecer, quero dizer muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito boa, muito bacana, porque eu sempre descubro um aspecto, uma nuance a mais na sua história e que me faz admirar mais ainda você, como pessoa e como profissional. Parabéns! Obrigada!